Em nome do Pai, do Filho e do Pai, Espírito do Filho e do Santo. Espírito Amém. Santo. Vinde, Amém. Espírito Santo, Enche os os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, tudo será criado e renovareis renovarei a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre suas divinas consolações, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Estou aqui com minha irmã Lena. Lena é uma veterana do grupo de oração Testemunho da Luz, como a irmã Marlene, uma ovelha assídua, que se identificou com a corrente de graça e renovação carismática desde quando ela veio aqui para o São Sebastião há muitos e muitos anos atrás, né? Sabemos que Dernival foi o primeiro coordenador do grupo de oração Testemunho da Luz, por uma experiência que o irmão Joaquim fez na renovação, na cidade de Brejo Santo, trazendo essa experiência para aqui, para a comunidade. É bem verdade que o grupo de oração ele passou um tempo desativado, mas depois foi reativado e até hoje, com a graça de Deus e sua misericórdia, estamos caminhando como grupo de oração Testemunho da Luz aqui na nossa comunidade São Sebastião. Como diz, estou porque não sou, né? Estou coordenador porque assim é a dinâmica da renovação carismática, de coordenadores e coordenadores, hoje um, amanhã outro, e aí a obra de Deus ela vai aí continuando, né? E perpetuando de certa forma em outras gerações que virão. A irmã Lena tem quantos anos, irmã Lena? Eu tenho 80 anos. 80 anos. Irmã Lena é uma veterana, né? Lena, o que é o grupo de oração para você? O grupo de oração para mim é muita coisa na minha vida. Eu mudei muito depois que eu entrei. Até eu tinha um problema de saúde no meu estômago. Aí me tratei com o Dr. Welivan. Aí depois que nos exames, na endoscopia que eu fiz, aí descobriu que era um começo de úlcera no meu estômago. Aí ele passou um remédio muito forte para mim. Aí eu tomei, graças a Deus, fiquei boa. E durante esse tempo eu sempre vinha para o grupo de oração, que os meninos disseram que era muito bom. Aí eu participei e venho participando. Me diga uma coisa, irmã Lena, quando a senhora participou a primeira vez de um grupo de oração, o que é que a senhora sentiu? Eu senti que era muito bom, senti assim mais força, senti que o grupo de oração é muito bom para todo mundo e para mim também, que eu gostei e fiquei sempre participando. Então o primeiro dia que a senhora participou do grupo de oração, a senhora não sabe mais ou menos a data no ano não? Sei não. Sabe não, né? Não sei não. Mas já sabe que foi há muito tempo atrás. Foi muito tempo atrás. Era quem o coordenador na época? Parece que era Dernival ou era Joaquim. Dernival ou era Joaquim? Ou era aquele expeditadorzinho também. Participava também, Participava também, a finada Dona Dora. Dona Dora. Era. O grupo de oração ele tem uma história aqui na comunidade, né? Tem um testemunho, né? Tem testemunho. De pessoas que hoje já não estão conosco, mas que participaram, não é isso? Participaram, aí se afastaram, aí não sei por que não voltaram novamente, né? Tem pessoas que já estão no céu, né? Com Deus, outros estão nos céus e assim por diante. Mas o importante de tudo isso é que o grupo de oração ele está vivo até hoje, não é isso? Está vivo. Continua vivo com a graça de Deus. Então, assim, a irmã Lena tem algum testemunho, assim, como a senhora ia falando da seu problema de saúde, a senhora encontrou no grupo de oração, assim, forças para poder enfrentar esse problema de saúde e até mesmo na sua idade, enfrentar uma cirurgia de risco, como o próprio médico veio dizer que a senhora é um milagre? Tenho, foi um milagre que eu recebi, porque eu passei uns temporal adoentada e eu fazia os exames,
eu estava me tratando com o Alilvan. Aí o derradeiro exame, ele mandou fazer para poder ser descoberto onde era o sangramento. Aí eu fiz uma tomografia, levei, e ele olhou e disse: até agora eu não descobri onde é não, esse sangramento seu não. Você vai fazer outra dessa daqui sendo com contraste. Aí eu disse: poxinho, eu não estou entendendo como é isso aí não, mas lá eles sabem. Ela levou todos os meus documentos, mas não levou a xerox dos exames que eu já tinha feito, nem nada. Irmã Lena, eu vou aqui interromper um pouco. Eu sei que a senhora está entrando nos detalhes e como foi a dificuldade em questão de marcar a cirurgia, mas ela conseguiu a cirurgia. Graças a Deus, de certa forma, o nosso SUS aqui na nossa região, ele tem assistido bem, né, Lena? Essas situações, né? Ela fez a cirurgia, não demorou, fez rápido, graças a Deus está aqui contando a história. Mas vamos pular já lá para o ponto, porque essa questão de vídeo, essa questão de testemunho, o povo, eles não tem muita paciência de ouvir os detalhes. Mas nós vamos aqui já para o que mais nos interessa, que foi a questão da cirurgia em si. Ou seja, a senhora foi submetida a uma cirurgia que até então o médico lhe encorajou muito, né? Foi. Encorajou muito para o fazer. Só que a senhora, no que ele abriu, houve uma complicação. Isso? Foi. Que ele teve que fazer a cirurgia de outra forma, que aí ele já ficou um pouco assustado, foi isso? Foi certo mesmo. Foi isso. Aí depois ele fez a cirurgia e a senhora ficou quantos dias em recuperação? Ele fez a cirurgia, aí eu fiquei... Quantos dias a senhora ficou ainda internada após a cirurgia, após a operatória? Passei 3 dias. 3 dias ficou no hospital? No hospital. Certo. Aí depois ele me deu alta, vim para casa. Hoje só passou um dia, aí eu senti, nem podia me alimentar, assim, a barriga era cheia. Então houve umas complicações, a senhora teve que voltar? Foi. Voltou ao hospital? Foi. Passou ainda, se internou? Me internei, ainda passei 5 dias. 5 dias, então 3 com 5, 5, 6, 7, 8 dias. Então a senhora praticamente ficou 8 dias ainda internada após o operatório, porque ela veio para casa, houve algumas complicações, ela teve que retornar ao hospital. Mas me diga uma coisa, irmã Lena, depois, vamos dizer assim, depois que a senhora veio, passou 3 dias no hospital, veio, houve uma complicação, voltou, passou mais 5 dias, depois voltou para casa e foi se recuperando bem. Depois, quando a senhora voltou, que já estava tudo bem, para conversar com o médico, o que foi que ele disse à senhora? Sim, quando eu fui outra vez, não foi? Sim, que a senhora até me partilhou em outro momento que o médico disse que a senhora é um milagre. Perguntou se a senhora tinha fé, qual religião a senhora era. Foi. Testemunha pra gente isso aí. Ele perguntou. Quando nós fomos, onde eu fui para tirar os pontos e a sonda, aí ele achou que eu estava bem mesmo, né? Aí ele foi e disse assim: o que é que a senhora acha da senhora mesmo hoje? A diferença da senhora hoje para aquele dia que ele tinha andado lá, quando eu voltei. Eu tinha dito a ele que tinha se arrependido, que tinha operado, que eu era mais doente. Aí ele foi perguntar isso aí, viu? Ele foi dizer assim: o que é que a senhora acha da senhora mesmo hoje? Para aquele dia que eu fui visitar, a senhora disse que estava arrependida porque tinha se operado. Aí eu fui, eu disse mesmo, mas é porque naquele dia eu não estava bem não. Por isso que eu disse aquilo ao senhor. Mas hoje, graças a Deus, eu estou bem mesmo. Aí ele foi e falou para mim assim: pois é, porque a senhora alcançou uma graça. Alcançou uma graça mesmo. A senhora gosta de rezar? Eu disse: gosto, eu sempre rezo. Faço minhas orações todo dia. Aí ele foi e disse: a senhora, qual é a igreja da senhora? Eu disse: é a igreja católica. Aí ele disse: muito bem. Quem é o padre que vai para lá? Eu disse: é padre Arnaldo, o padre aí do São Francisco. Aí ele disse: tá bom. Aí só foi esse aí. Aí foi fazer o trabalho dele. Então aqui, olha o testemunho da irmã Lena. Ela passou por uma cirurgia de risco. Até então o médico a encorajou muito, porque o procedimento era mais simples. Mas quando ela foi aberta, que o médico começou a examinar, houve uma complicação que ele teve que adentrar mais na cirurgia.
e aí a cirurgia ela se tornou ainda mais de risco, até porque por conta da idade, né, 80 anos já que nossa irmã tem, e é uma cirurgia de risco. Então ela pediu muita oração, né, de quem ela tem mais a intimidade, né, pediu a oração daqui da igreja São Sebastião, pediu a oração do grupo de oração, o pessoal rezou por ela. E graças a Deus, ela já veio uns 2 grupos já, né, Helena? 2 ou foi 3 já grupos, Já, agradecer a Deus, já deu seu testemunho no grupo de oração. E hoje nós estamos gravando também para que fique registrado, como eu disse, esses testemunhos de fé, onde se encontra a força na igreja. Não precisa a gente deixar de ser católico. Não precisa você deixar a sua igreja católica para receber a graça, receber a cura. Jesus está aqui vivo, presente. Jesus está vivo, presente. Eu, há tantos anos atrás, eu tinha um problema com bebida. Não era alcoólatra, mas eu não podia beber, que eu ficava fora de si. E quantas vezes a minha família, os meus irmãos, quando eu bebia, ficava louco, né? Tinha que amarrar. E graças a Deus, eu deixei, com a misericórdia e a bondade de Deus, deixei de beber. Há mais de 20 anos já. E não precisou eu mudar de religião, não precisou deixar de ser católico. Então Deus está vivo aqui, Jesus opera poderosamente. Então a nossa irmã Lena, como a irmã Marlene, testemunhos diferentes, mas que são a mesma força e graça de Deus que opera em ambas, é muito edificante para nós, é de muita fortaleza para nós. Então nós, povo católico, nós temos essa graça grandiosa na nossa igreja, que é Jesus vivo, presente. Jesus está vivo, presente. Meus irmãos, Jesus está no sacrário, Jesus está na Eucaristia, corpo, sangue, alma e divindade. 24 horas aqui na igreja, nós temos a graça e a bênção de ter Jesus aí, 24 horas. Quinta-feira, adoração do Santíssimo aí com a comunidade, mas Jesus está vivo ali presente, qualquer hora que qualquer pessoa quiser ir visitar Jesus, ele está lá esperando. Então a nossa irmã Lena é um testemunho vivo aqui de superação pela fé. A irmã Lena, ela só enfrentou essa cirurgia, apesar de no início estar com medo e tudo, mas ela só deu esse passo ousado na fé, porque todos dizem, passou dos 80, cirurgia é risco. Foi. E ainda mais a dela que, apesar de ter os 80 anos, e apesar da cirurgia já ser complicada em si, ela se complica mais ainda quando o médico vai começar ali a abrir, examinar e ver que a cirurgia vai ter que mudar tudo o que ele planejou. Mas graças ao meu bom Deus e à sua misericórdia, a irmã Lena está aqui conosco, dando esse testemunho. E o médico bem perguntou, ora, a senhora reza? Sim, rezo, doutor. Qual a sua igreja? Católica? Católica? Quem é o padre? E ela diz, nosso padre é Padre Arnaldo. E aí o médico, ele recebe, através da irmã Lena, o testemunho. Com certeza aquele médico também saiu edificado na fé, porque como conhecedor, muito mais do que nós, do que Helena, da situação que ela se encontrava ali, do problema dela, ele diz, você alcançou uma graça, e que graça. Então, meus queridos irmãos, que como Lena, como Marlene e tantas outras pessoas que têm superado as dificuldades da vida, unidos a Cristo, porque Jesus diz, teu fardo se torna leve, teu jugo suave, vinde a mim, vós todos que estáis aflitos. Então a gente encontra na fé, encontra nesse Deus o alívio, a fortaleza e a graça. E volta a dizer, não precisa você deixar de ser católico. Pelo contrário, você tem que ser católico de verdade. Não precisa deixar de ser católico. Você tem que ser católico de verdade, porque quem é católico de verdade não precisa sair de sua igreja para ter esse Cristo. Nós sentimos Cristo, Cristo está vivo, operando poderosamente, Ele cura, Ele age poderosamente no nosso meio. Não temos dúvida disso. Como eu disse, Jesus, Ele não ficou na cruz, pelo contrário, na cruz Ele matou a morte. Jesus, o nosso Deus, ressuscitou e vive está. Irmã Lena, suas considerações finais, ou seja, queria que a senhora agora deixasse uma exortação, ou seja, um incentivo às pessoas que não participam do grupo de oração aqui na comunidade Testemunho da Luz para participar. O que é que a senhora diz? A senhora indica o grupo a outras pessoas? Indico sim, a vez chamo, só que fala assim, eu vou, mas não vai. É como aquele evangelho dos 2 filhos, né? Um diz eu vou, não vai. O outro diz eu não vou e às vezes vai. Mas me diga uma coisa, a senhora
aconselha as pessoas que não participam a participarem? Aconselho. O grupo de oração, ele tem feito bem a senhora? Tem feito bem a mim. Tem feito bem? Tem feito bem. A senhora se sente, depois que começou a participar do grupo de oração, mais fortalecida espiritualmente? Eu a senhora, sinto. depois que começou a participar do grupo de oração, a senhora sente mais disposição para rezar, mais força para rezar, mais aquele gosto em rezar? Sinto sim, eu sinto. É assim com ela, é assim comigo e é assim com todos que participam do grupo de oração. Desperta em nós uma força, uma fome e sede da palavra, uma fome e sede de estar na presença do Senhor em oração. O próprio Cristo, ele quando saía com seus discípulos, irmã Lena, o próprio Cristo quando ele subia no monte para orar, ele passava a noite toda em oração. Então se Deus sentiu a necessidade de estar em oração, quanto mais nós. Nós precisamos estar em oração. Não só no grupo, mas também, principalmente na nossa oração pessoal. Certo? Porque o grupo é de 8 em 8 dias. E aí imagina se você deixar para comer de 8 em 8 dias. Você vai ficar enfraquecido. Então o grupo é de 8 em 8 dias. Ali é aquele momento comunitário, em comunidade. Mas todo santo dia nós devemos ter a nossa oração pessoal. Pessoal, viu? Nós devemos estar na presença de Deus. Buscar a palavra, buscar a oração. Santo Rosário, viu? Rosário, 4 terços, só não é mais 3 não. O Rosário é 4 terços. Chegaram para Padre Pio, viu, irmã Lena? E viram o Padre Pio com um rosário na mão, com o texto na mão, e perguntaram se ele rezava o texto, né? Ele disse: Padre, o senhor reza o texto todo dia? Ele disse: Não, minha filha, não rezo o texto todo dia não, eu rezo o rosário. Aí disse: Vixe, padre, eu me admiro o senhor rezar o rosário todo dia. E ele disse: Minha filha, eu que me admiro de você se admirar porque eu rezo. Então veja como é as coisas. Outra historinha que eu vou lhe contar também. Chegou uma pessoa na casa, era acostumado a ir na casa dessa pessoa, e chegou no dia do almoço, né? Chegou na hora do almoço. E quando essa pessoa chegou, que estava ali a mesa posta, a pessoa se admirou que o outro comia muito quando viu o prato, né? Ele disse: Ai, fulano, uma pessoa de intimidade, como tu come muito. Só que na realidade a pessoa não comia muito, não tinha muita comida. A que perguntou, a que afirmou que o outro comia muito, na realidade comia pouco. Então por ela comer pouco, ela achou que o outro comia muito. Moral da história: quem não reza, quem reza pouco, vai achar sempre que o outro reza demais. Quem não reza nada vai achar que o outro tá alienado, tá exagerado. Moral da história é essa. Então Jesus diz: orai sem cessar. Orai sem cessar. O que é que nós entendemos com isso? Que nós devemos estar sempre em oração. A nossa vida em oração, seja no momento comunitário, no grupo de oração, seja na oração pessoal, seja no nosso trabalho, como São Bento nos ensina. Trabalho e oração. Mas nós devemos sempre estar em oração, porque quem está sempre em oração é uma pessoa que está vigilante. Jesus disse: orai e vigiai. Então, irmã Lena, eu quero lhe agradecer, viu? Ela ficou um pouco ali, meio que com um pouco de nervosismo. Eu disse: não se preocupe, nós sejamos o mais natural possível, que fica cada vez mais lindo o testemunho quando a naturalidade toma conta de nós. Então foi muito bom, viu? Muito bom o seu testemunho e sua superação. Fica registrado para as gerações futuras, para ver que esse grupo de oração aqui na comunidade de São Sebastião iniciou lá na experiência que Joaquim foi, lá na cidade, conheceu a renovação carismática, passou um tempo na coordenação, depois Dernival, não sei se foi Dernival, foi Joaquim o primeiro coordenador. Eu sei que entre eles aí são os veteranos de ter trazido essa bênção para nossa comunidade. Como eu disse, estou coordenador, porque tantos coordenadores já passaram. Pedro também passa e outros vêm. Amém. E o bom é isso, que o mais importante, que é o grupo de oração, ele permanece. Ele permanece para as gerações futuras. Então, muito obrigado, viu? Deus abençoe. Amém. Abençoe você também. E até a próxima oportunidade. Paz e bem. Vamos dar um tchauzinho pro pessoal que tá lá em casa. Tchau. Tchau. Até a próxima. Até a próxima.